Hoje em dia, antes de acreditar em qualquer propaganda, você entra na internet, lê comentário, vê review, compara preço, desconfia do banco, do remédio, do plano milagroso. Parece até que a gente já nasce com um filtro ligado, né? Mas lá nos anos 80 e 90 era diferente. A TV era o centro da sala, o controle remoto passava de mão em mão e o que aparecia no intervalo da novela, do futebol, do programa de domingo, ganhava um selo automático de verdade. Se passou na TV, muita gente acreditou. E às vezes, acreditou com o coração inteiro. É disso que a gente vai falar hoje, das 12 propagandas de TV dos anos 80 e 90, que venderam um sonho para o Brasil, mas que, com o tempo, deixaram muita gente arrependida. Sonho de ficar rico num sorteio, de ter o corpo perfeito, o filho perfeito, a casa perfeita. A vida resolvida numa lata, num bilhete, num copo, num slogan. E presta atenção, a primeira da lista já é pesada, envolve um golpe que muita família brasileira sentiu no bolso. Mas a última, é de um produto que entrou na casa de milhões de brasileiros, principalmente de criança, e tinha um detalhe que hoje arrepia qualquer pai e qualquer mãe. Se alguma dessas propagandas fez parte da sua vida, já deixa o like, se inscreve e comenta depois qual delas te marcou mais. Agora, vamos abrir o nosso arquivo 80 e revisitar os sonhos que a TV vendeu e que o tempo cobrou de volta. 12. Papa Tudo, Interunion, Rede Globo. Se você viveu o começo dos anos 90, talvez lembre desse nome como se fosse de um parente, Papa Tudo. Um título de capitalização lançado pela Interunion e exibido na Globo, lá por 1991, para bater de frente com a telecena do Silvio Santos. A fórmula parecia perfeita. Você comprava o título, participava de sorteios com prêmios milionários, dinheiro, casas, carros e ainda tinha a promessa de recompra depois de um tempo. Em vários comerciais, apareciam artistas da própria Globo e até a Xuxa, falando com as crianças e com os pais, convidando todo mundo a tentar a sorte, como se fosse o caminho mais rápido para mudar de vida. No auge, o negócio virou febre, milhões de títulos vendidos, programa dominical apresentado pelo César Filho, auditório lotado, gente em casa torcendo na frente da TV, criança, chamando o dono da Interunion de tio Arthur Falck, pedindo o bilhete para o pai no domingo à tarde. Para muita família de classe média, parecia uma chance real de sair do aperto. Um pedacinho de papel que carregava um sonho de acertar a vida de uma vez. Só que a partir de 1994, esse sonho começou a rachar. Os prêmios demoravam, alguns ganhadores não recebiam, até que em 1996 a SUSEP intervém e descobre que o dinheiro arrecadado não dava conta de pagar tudo o que era prometido. O caso passou a ser tratado como esquema fraudulento, quase um golpe em pirâmide, e o Papa Tudo foi encerrado. Anos depois, o próprio Arthur Falck seria condenado por fraude. O Observatório da Imprensa resumiu bem. O grande golpe nacional foi dado, e o mico ficou na mão do povo. Para muita gente, a lembrança é agridoce. De um lado, a nostalgia do domingo de sorteio, da Xuxa pedindo para as crianças repetirem compra, compra para os pais. Do outro, a sensação de ter acreditado demais em algo que nunca chegou. E na sua casa, alguém embarcou no sonho do Papa Tudo? Você lembra mais da empolgação na frente da TV? Ou do silêncio, quando descobriram que o prêmio nunca viria? 11. Propagandas de cigarro, Hollywood e Free. Se você pensar rápido em um comercial de cigarro dos anos 80 e 90, é bem provável que venha à cabeça aquela paisagem de montanha, gente bonita, trilha sonora forte, e no fim, o maço aparecendo como se fosse um troféu. Durante décadas, marcas como Hollywood e Free entraram na nossa sala em horário nobre, vendendo muito mais do que fumo. Vendiam um jeito de viver.
A Hollywood apostava pesado em esportes radicais, liberdade e aventura, com o slogan "Isso é Hollywood, o sucesso". A mensagem era direta: quem fuma Hollywood é bem-sucedido, descolado, dono do próprio caminho. Já a Free, lançada em 1984, vinha com um ar moderno e racional, usando frases como "Free, a matter of common sense", quase dizendo que escolher aquele cigarro era ter bom senso, ser urbano, leve, inteligente. Na época, o tabagismo era socialmente aceito, e esses comerciais eram vistos como o auge da publicidade. Jovens se sentiam atraídos. O jingle de Hollywood grudou na cabeça de uma geração inteira, e ninguém estranhava ver cigarro entre a novela e o jornal. Só depois, com o avanço dos movimentos anti-tabagismo nos anos 90 e a proibição total das propagandas em TV e rádio em 2000, é que a ficha caiu. Aquelas imagens glamurosas ajudavam a empurrar um vício mortal ligado a doenças crônicas e a histórias de arrependimento silencioso em muitas famílias. E aí, na sua memória, pesa mais a aventura dos comerciais: trilha, praia, montanha, ou alguém próximo que acendeu o primeiro cigarro, achando que aquilo era sinônimo de sucesso. 10. Compre batom. Chocolate batom, garoto. Se você era criança nos anos 90, tem grande chance de lembrar desse garoto de roupa mística, olhando para a câmera e repetindo quase num transe: compre batom, seu filho merece batom. O comercial é de 1992, uma época em que praticamente não existia freio para publicidade infantil na TV. A promessa era simples e poderosa: se a mãe comprasse o chocolate, a criança ficaria feliz, realizada, quase em outro mundo de prazer. A cena parecia um truque de mágica: música hipnótica, movimentos de mãos, foco no rosto do menino e a frase martelando na cabeça de quem via o intervalo do desenho ou do programa infantil. Na época, ninguém achou problemático. O comercial virou clássico, vendeu toneladas de batom e entrou para o folclore da TV. Muita mãe lembra até hoje da frase ecoando no mercado. Só depois é que estudiosos passaram a usar esse anúncio como exemplo de apelo manipulativo direto à criança. Algo que hoje as regras já proíbem, principalmente o imperativo compre. E você? Era o filho que ficava repetindo compre batom puxando o carrinho? Ou o adulto que sentia essa vozinha martelando na hora de passar no caixa? 9. Mamíferos Parmalat, os bichinhos que tomaram conta do Brasil. Lá pela segunda metade dos anos 90, a TV começou a mostrar uma coisa que parecia saída de um sonho de criança. Bebês e crianças fantasiadas de bichinhos: leão, vaca, elefante, coala, todos fofos, limpinhos, cantando e abraçando caixas de leite. Eram os mamíferos Parmalat. A mensagem era simples: quem ama cuida, quem cuida dá leite, quem dá leite. Parmalat é quase o pai ou a mãe perfeitos. De repente não era só um leite na prateleira. Cada embalagem, cada promoção trazia a promessa de ganhar um bichinho de pelúcia. Em muita casa, as crianças começaram a juntar rótulos, pedir para a mãe, só comprar daquela marca, fazer coleção na cama. Supermercado virava cenário de sonho: cartaz colorido, pirâmide de caixas e aquele desfile de pelúcias penduradas olhando para você do alto da gôndola. Com o tempo, muita gente passou a olhar para essa campanha de outro jeito, como um dos maiores exemplos de marketing voltado direto para o coração da criança, amarrando a marca a um afeto muito profundo. O bichinho parecia carinho, mas também era uma forma muito forte de fidelizar a família inteira ao produto. E você? Lembra mais do sabor do leite ou da sensação de chegar em casa abraçando um daqueles bichinhos como se fosse um amigo novo? 8. Sustagem, o pozinho que prometia a criança perfeita. Nos anos 90, a TV
vivia lotada de comerciais pensados para a mãe que estava na correria do dia a dia. E entre eles, um aparecia muito: o Sustagen, da Nestlé, aquele pozinho que você mexia no leite e na propaganda, transformava a criança num mini anjo exemplar. Os anúncios mostravam crianças lindas, educadas, supernutridas, sempre sorrindo, estudando, praticando esporte. A promessa era clara: com Sustagen, seu filho ficava forte, saudável, inteligente, quase um crescimento extraordinário, em forma de colherada. Para muita família com filho difícil de comer, aquilo parecia a solução mágica. Bastava misturar o pó e pronto, estava resolvido o problema da alimentação. Com o tempo, veio a releitura. Não teve grande escândalo nem proibição, mas nutricionistas começaram a lembrar que nenhum suplemento industrial substitui a alimentação variada e que o produto tinha açúcar e corantes, mais ligado à conveniência do que a uma necessidade real. Ainda assim, o jingle suave, a cozinha iluminada e o copo colorido ficaram na memória de quem cresceu nessa época. E aí, na sua casa, Sustagen era indicação médica mesmo? Ou virou aquele hábito para ver se o menino cria gosto de comer? 7. Cotonetes Johnson, o homenzinho azul no banho de família. Quem viveu infância nos anos 80 e 90 quase consegue ver essa cena de olhos fechados: banheiro com azulejo claro, criança na banheira, mãe sorrindo. E de repente aparece ele, o homenzinho azul da Johnson & Johnson, todo animado, ensinando a usar os cotonetes na rotina de cuidado. Os comerciais ligados à linha Johnson's Baby passavam de manhã e à tarde, em programação infantil e familiar. A promessa era muito direta: manter o bebê limpo e saudável era fácil e até divertido. O mascote azul usava as hastes de algodão para limpar o ouvido, o nariz, aquele ritual depois do banho que, na TV, parecia o auge do carinho e da higiene perfeita. A mensagem implícita era forte. Se você usasse os cotonetes certos, seu filho estaria protegido, sempre limpinho e feliz. Na época, ninguém via problema. As crianças adoravam o personagem, imitavam os gestos, e muitos pais encaravam a propaganda como quase educativa. O homenzinho azul virou símbolo da marca e da própria infância de muita gente. Só que, com o tempo, a orientação médica mudou de tom. Hoje, otorrinos e pediatras desencorajam o uso de cotonetes dentro do ouvido, lembrando que eles podem empurrar a cera para dentro e até machucar o canal auditivo. Vista com os olhos de hoje, aquela campanha acaba parecendo propaganda de um hábito que a medicina moderna considera arriscado, a ponto de o próprio Johnson's Cotonetes acabar saindo do mercado brasileiro. E aí, na sua casa, o cotonete também entrava no ouvido de todo mundo como se fosse cuidado, e você só foi descobrir depois de adulto que aquilo talvez não fosse tão inofensivo assim. 6. O tio da Suquita, quando a piada virou desconforto. No finzinho dos anos 90, a TV brasileira ganhou um personagem que virou apelido nacional: o tio da Suquita. Era aquele comercial do elevador em que um homem de meia-idade, com jeito de tiozão, tentava puxar papo com uma garota bem mais nova, oferecendo suquita e se achando o máximo. Ela respondia seca e, no final, soltava o famoso: "Tio, aperta 21 pra mim", deixando ele no vácuo, e o Brasil inteiro rindo junto. Na época, a campanha foi um sucesso absoluto. O bordão pegou, a marca ganhou uma visibilidade enorme, e qualquer cara mais velho dando em cima de menina nova virava tio da Suquita. Entre amigos e família, era vendido como humor leve, coisa engraçada de elevador, reforçando a ideia de que o refrigerante tinha tudo a ver com juventude e que o tio, no fundo, estava fora do lugar. Só que os anos passaram, as conversas sobre assédio e diferença de idade ficaram mais sérias e o comercial começou a ser visto com outros olhos. A própria marca, muitos anos depois, tentou revisitar o tema,
em novas peças, deixando claro que certas situações não têm mais graça e que a comunicação precisava mudar com o tempo. E você, quando revê o tio da Suquita hoje, sente a mesma vontade de rir de antes? Ou bate aquela sensação de, naquela época a gente achava normal umas coisas que hoje já não cabem mais? 5. DDD em Bratel. Quando falar com longe parecia milagre. No fim dos anos 80 e principalmente nos anos 90, fazer uma ligação interurbana ainda era quase um acontecimento. Telefone fixo era item de status, linha demorava para ser instalada e falar com um parente em outro estado parecia coisa de rico. Aí entram as campanhas da Embratel explicando o tal do DDD e vendendo a ideia de que, com aqueles números certos, você podia falar com quem você ama, bem longe ou bem perto. Muita gente lembra dos comerciais com crianças, família reunida, gente abraçada ao telefone, aquela sensação de milagre moderno. Bastava discar o código e, de repente, a voz de alguém do outro lado do país estava ali, dentro da sua sala. Os anúncios prometiam aproximação, carinho à distância, Brasil inteiro ligado pela mesma rede. Um sonho bonito para quem tinha parente imigrante, filho estudando fora, amor em outra cidade. O lado problema vinha depois, quando chegava a conta. Tarifas altas, pulos na fatura por causa de alguns minutos a mais, medo de passar do tempo na ligação. Muita família aprendeu do jeito difícil que saudade em DDD podia virar aperto no orçamento. E você lembra da primeira vez que fez um DDD importante na vida? Ou lembra mais do choque quando abriu a conta no fim do mês? 4. Bombril, o garoto propaganda, que virou parte da casa. Se você ligar a memória dos anos 80 e 90, é quase impossível não enxergar ele. Carlos Moreno, jaleco branco, cara de bom moço, segurando a palha de aço e dizendo que Bombril tinha 99 utilidades. A campanha começou lá em 1978 e atravessou as décadas seguintes, com força total nos anos 80 e 90, a ponto de entrar para o Guinness como uma das mais longas da história, com mais de 300 comerciais diferentes. O sonho vendido era simples e poderoso. Com um único produto, você dava conta de quase tudo na limpeza da casa. Professor Moreno aparecia explicando usos novos, fazendo piada, ensinando truques, sempre numa cozinha ou lavanderia que lembrava muito a realidade de boa parte do Brasil. Para muita dona de casa, Bombril virou sinônimo de confiança. Se aparecia ali na bancada da pia, era quase como ter um amigo, ajudando a resolver qualquer sujeira. Na época, ninguém via problema. Era só um personagem querido. A polêmica veio bem depois, quando a marca tentou modernizar a comunicação. Em 2011, a Bombril tirou Carlos Moreno do ar e lançou a campanha das Mulheres Evoluídas, querendo falar com a mulher moderna e gerando debate sobre estereótipos de gênero e sobre a própria substituição do garoto propaganda clássico. Muita gente sentiu como se tivessem mexido numa peça da própria memória da TV. E aí, na sua casa, Bombril era só uma esponja de aço. Ou você também lembra do garoto de jaleco como se fosse quase um conhecido que entrava pela TV na hora do jantar? 3. Poupança Bamerindos. O tempo passa, o tempo voa. No começo dos anos 90, logo depois do confisco da poupança no governo Collor, o Brasil estava tentando recuperar a confiança no dinheiro guardado. É aí que entra a propaganda da poupança Bamerindos, exibida em peso na Globo, especialmente no Domingão do Faustão. O banco aparecia como porto seguro, num mar de incerteza. O jingle você provavelmente lembra de cor. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. A mensagem era direta. Acontecesse o que acontecesse na economia, quem tivesse dinheiro lá ia ficar tranquilo, com um futuro estável e rendendo. As famílias cantavam em casa, as crianças repetiam, e o banco ainda patrocinava o programa Gente que Faz,
contando histórias de sucesso que pareciam nascer da parceria com a instituição. Era o sonho da estabilidade embalado em música chiclete. Só que no meio da década veio o baque. O Bamerindos entrou em crise pesada. Em 1995, o Banco Central interveio, repassou as partes saudáveis para o HSBC e, na prática, a famosa poupança deixou de existir. Muitos poupadores viram o dinheiro ser congelado ou migrar de banco à força. Aquela promessa de numa boa virou um dos maiores escândalos financeiros dos anos 90. E hoje, quando você ouve esse jingle, vem mais a nostalgia de cantar na sala, ou a lembrança de alguém da família que confiou no comercial e depois sentiu o chão financeiro sumir debaixo dos pés. E 2. Danoninho, vale por um bifinho, quando o docinho virou quase carne na TV. Se você viveu a infância nos anos 80 e começo dos 90, provavelmente ouviu alguém repetir, meio na brincadeira, meio acreditando. Danoninho vale por um bifinho. A campanha, criada lá ainda nos anos 70, continuou forte no imaginário brasileiro por muito tempo. A ideia parecia irresistível. Um potinho doce, colorido, querido pelas crianças, que, segundo a propaganda, teria o mesmo valor nutricional que um bife de 180 gramas. Nas casas, isso caía como música nos ouvidos de pai e mãe. A criança pedia danoninho, e o adulto pensava, tudo bem, é quase como dar carne, é saudável. O sonho era esse, resolver ao mesmo tempo a vontade de doce do filho e a preocupação com crescimento e força, tudo num produto só, fácil de guardar na geladeira. Com o tempo, veio a ressaca. Nutricionistas e o Connar passaram a contestar o slogan, explicando que a equivalência com o bife fazia sentido só em calorias e que em nutrientes de verdade, como proteínas e ferro, a comparação não se sustentava. A Danone acabou abandonando a frase e o vale por um bifinho virou caso clássico em debates sobre publicidade enganosa e alimentação infantil. E aí, na sua casa, Danoninho também foi vendido como quase um bife para convencer você a comer. Ou você só descobriu, depois de adulto, que aquele potinho rosado talvez tivesse mais marketing do que proteína? 1. Biotônico Fontoura, o remedinho com um segredo no rótulo. Se você cresceu nos anos 80 e 90, é quase certeza que já viu ou tomou uma colher de Biotônico Fontoura. Nas propagandas da TV, ele aparecia como o fortificante dos sonhos, ajudava no apetite, combatia a fraqueza, dava energia, fazia a criança comer direitinho e crescer forte. Era como era aquele frasco escuro, com rótulo clássico, quase um membro fixo da prateleira do guarda-roupa ou do armário do banheiro. Os comerciais tinham um clima muito familiar. Mãe, preocupada com o filho que não comia bem. Criança, meio abatida, até entrar em cena o biotônico. Bastava algumas colheradas e na TV tudo se resolvia. A criança abria o sorriso, o prato esvaziava, a escola melhorava, a energia voltava. Em boa parte do Brasil, dar biotônico para o filho era um gesto de cuidado, quase um ritual de amor. Muita gente lembra do gosto marcante e da música grudenta anunciando o tônico como solução. O que quase ninguém percebia naquela época era um detalhe importante. A fórmula tradicional do biotônico tinha uma quantidade significativa de álcool, maior do que muita bebida leve de adulto. Só mais tarde é que conselhos de medicina e órgãos de saúde começaram a bater mais forte nesse ponto, alertando para o risco de dar um produto com álcool repetidamente para criança, inclusive com possibilidade de dependência e de outros efeitos no organismo em desenvolvimento. A partir dos anos 2000, o produto precisou ser reformulado e a presença de álcool em remédios infantis passou a ser vista com outros olhos. Para muita família, ficou uma mistura estranha de sentimentos. Pais e mães que deram biotônico de boa fé, acreditando na propaganda e no costume da época.
Depois descobriram que aquele remedinho santo tinha um ingrediente que hoje jamais seria oferecido assim, tão tranquilamente, a uma criança. E você? Chegou a tomar biotônico na infância? Lembra do sabor, da colher, do copo d'água depois? Ou foi só espectador dos comerciais, sem imaginar o que tinha ali dentro do frasco? No fim das contas, essas propagandas dizem muito menos sobre ingenuidade do brasileiro e muito mais sobre uma época em que a TV era a grande voz de confiança do país. A gente acreditava porque precisava acreditar em alguma coisa. Agora, eu quero ouvir de você. Qual desses sonhos você comprou? Qual você só via na casa dos outros?